Fala galera do Bem Diploma, tudo bem com vocês? Nós vamos estar dando continuidade hoje, ao nosso capítulo de linguagem, textos e suas tecnologias. Nós vamos estar falando hoje do texto ao contexto, para a gente poder ter mais ou menos uma ideia do que é, como é formado a mensagem, como é formado o texto, como ele chega até você, como formá-lo, formatá-lo para que ele chegue até alguém, enfim. É interessante como a gente não para pensar, mas isso acontece, é fato. Se você pega um texto onde as palavras estão embaralhadas, estão fora da ordem que a gente entende por normal, para trazer aquela mensagem, você até vai entender se você ler pausadamente, se você forçar a sua mente, se você automaticamente for colocando as palavras nas ordens certas para que forme o sentido. Mas em princípio, no primeiro momento, você tem uma rejeição àquele texto. Isso é natural. Isso acontece com qualquer pessoa. No primeiro momento você vai ter essa rejeição. Me onde você, por favor, João Lisboa, Poderia Guimarães, fica a rua a informar. Aí você daria uma resposta. Ali logo fica a ela. Direita a virar só é, sinaleiro, vida até toda a seguir. Você de direita a virar de novo. Você daí na rua vai já. Esse texto é um texto simples, onde uma pessoa pergunta uma informação de onde fica uma rua e pergunta para você. E você responde também dessa forma. Olha, a rua fica bem perto daqui, você vai pegar ali no sinaleiro, vai virar, depois vai seguir toda a vida e você já vai chegar na rua. Só que com a ordem das palavras invertidas. E isso faz com que, no primeiro momento, você, como eu falei, você não queira ler, você não queira entender, você não queira raciocinar para entender. Mas isso é algo natural. Isso aí não é, como dizem, não é nenhum bicho de sete cabeças. Isso está atrelado a nós. A gente, no primeiro momento, a gente rejeita porque está diferente, está estranho. Mas, se você parar para ler, automaticamente você vai trocando as palavras dentro da frase, vai mesclando elas, vai mudando elas de lugar para que elas façam sentido na sua mente. Por que isso acontece? Porque desde muito cedo, desde quando ainda crianças, até mesmo antes de começar a falar, a gente já convive com as pessoas, a gente já ouve as pessoas falando, a gente já associa certas ordens nas palavras, sentidos às palavras, Você percebe que a criança desde muito cedo já consegue entender um sim, um não, o que é o pai falando sim, você entende que a criança dentro do berço, uma pessoa fala para ela um sim, é óbvio, uma pessoa que ela tem um convívio, sim, ou olha, não mexe aí, e a criança já sabe o que isso significa. Por quê? Desde muito cedo nós somos acostumados, doutrinados dessa maneira, de que as palavras tenham um sentido, que as palavras tenham uma ordem, que as palavras tenham embutidas em si um peso, um sinal, um contexto, e aquilo ali traz pra gente, numa ordem correta, um sentido, E isso faz com que a gente, no primeiro momento, com as palavras fora de ordem, rejeite. Mas isso é porque nos é embutido. Ninguém ensina isso pra gente. A gente vai aprendendo isso naturalmente, porque os contextos são assim. Ninguém pega uma criança e fala, olha filho, uma criança de 2, 3 anos aprendendo a colocar as palavras mais ou menos complexas, aumentando um pouquinho o seu campo de aprendizado. Olha filho, você tem que falar assim, a palavra tem que ter sentido, a frase tem que ter sentido. Não, mas ela vai percebendo ao seu redor, os adultos falando, as pessoas falando, e isso vai entrando como um aprendizado na sua mente. Toda pessoa que fala é conhecedor da sua língua, em maior escala ou menor escala. Isso independe do grau social, do grau intelectual, da região, das questões geográficas, das questões físicas, independente da pessoa ser pele mais clara, pele mais escura, independente disso, toda pessoa que fala, ela tem um certo conhecimento, como eu falei, maior ou menor, daquela língua que ela está usando para poder falar, porque é através dela que ela se expressa, é através dela que desde pequena ela sobrevive. Ela sobreviveu, chegou até aquele ponto da vida porque ela soube se expressar. Porque ela soube um dia falar para a mãe dela que estava com fome, ou seja lá para quem for. Ela soube dizer que estava com fome, sentiu fome, soube expressar. A gente costuma dizer que para um pai, para uma mãe, até o choro da criança ele fala. É impressionante como uma vez conversando com um médico, ele era pediatra, e ele me falou algo que eu nunca tinha parado para pensar, mesmo já sendo pai, que os choros das crianças são diferentes. E aí, dali para cá, então, eu pude ir analisando e percebendo de fato
que cada choro é um choro. Existe o choro de manha, existe o choro de fome, existe o choro de dor, existe o choro de sono, existe essa diferença. E é a forma como a criança se expressa. É óbvio, por não saber falar, ela vai se expressar de alguma forma, né? E pra gente, enquanto adulto, também não é diferente. Todos nós somos conhecedores da língua que a gente usa. A gente sabe que a gente vai, o que a gente precisa empregar para poder falar. Uns até muito bem, uns são comunicadores por natureza, são comunicadores excelentes, conseguem mesclar tanto a expressão facial, quanto o texto, quanto o contexto, quanto as mãos, e te convencem com isso. Outros em menor escala, mas todos somos conhecedores, né, da língua que a gente utiliza para poder se expressar. Assim como as pessoas diferenciam-se umas das outras, né, assim como eu falei, né, uns têm pele mais clara, outros pele mais escura, uns são mais altos, outros mais baixos, uns têm olhos claros, outros têm olhos negros e por aí vai. Assim também se diferencia a fala. Dentro isso a gente não está falando de língua, né, falando de português para inglês, para alemão, para italiano, francês, não. Isso dentro de uma própria fala, isso dentro de uma própria língua. Isso ocorre também em outros países. Principalmente no Brasil, a gente tem muito isso porque é um país de dimensões continentais. Se você for analisar o tamanho da extensão do Brasil, equivale a um continente, né? Você pode colocar ali cada estado, né, da federação com a extensão de um país. Isso faz com que, é óbvio, devido a outros fatores também, como colonização, o Brasil foi colonizado por países diferentes, por povos diferentes, de culturas diferentes. Isso fez com que nós tivéssemos, né, diferenciações da nossa fala. Mas que a gente pode dizer que a essência da fala, a essência da língua é a mesma. Essas diferenciações que eu falei que são provocadas ou por diferenças de geografia dentro de um próprio país ou pela diferença da colonização, enfim, elas são chamadas de diferenças linguísticas, variedades linguísticas. Preste atenção nessa receita. 1,5 xícaras de macaxeira cozida e moída no liquidificador, 3 colheres de sopa de margarina ou manteiga, 2 ovos, 1,5 xícaras de açúcar, 6 colheres de sopa de leite de coco, meia xícara de farinha de trigo, 1,5 colheres de chá de fermento em pó, 100 gramas de coco ralado. Modo de preparo: coloque a macaxeira e a manteiga, os ovos, o açúcar, o leite de coco no liquidificador e bata até obter uma massa cremosa. Se você não tiver um liquidificador, pode bater a massa à mão. Junte a farinha de trigo, o fermento em pó e o coco ralado, misturando tudo suavemente. Unte uma forma redonda com um pouco de manteiga ou margarina e despeje a massa. Leve ao forno, temperatura média, por aproximadamente 40 minutos. Daí você anota a receita. Mas quando você vai pô-la em prática, você se depara com um problema. O que é macaxeira? O que é essa bendita macaxeira? O bolo parece ser bom, a receita é simples de fazer, mas você não sabe o que é macaxeira. Por que você não sabe? Porque onde você mora chamam ela por um outro nome. Isso é absolutamente normal. Em cada lugar existe uma variação. E aquilo que para um estado ou para uma região chama macaxeira, numa outra chama aipim, numa outra de repente chama de um outro nome e por aí vai. Mas isso faz parte dessa variedade linguística. É por conta disso que o Brasil se torna esse país de dimensões continentais. É óbvio que isso não é uma realidade só do Brasil. Existem vários outros países, né, que por questões históricas ou por outros tipos de questões, né, fala-se uma mesma língua com vários dialetos, ou uma mesma língua com sotaques diferentes, como é no Brasil. Mas, em se tratando de Brasil, a questão da variedade linguística ela é forte, né? Se você for no nordeste do país e se você for no sul do país, a diferença é muito grande. Num estado você vai conhecer um moleque, no outro estado você vai conhecer o piá, no outro estado você vai conhecer o guri, no outro estado você vai conhecer o cabra, e de repente é tudo a mesma coisa. Tudo isso está incluso na nossa variedade linguística. Vamos ler um outro texto. Sou fio da mata, cantor da mão grossa, trabalho na roça de inverno e de estio. A minha chupana é tapada de barro, só fumo cigarro de paia de milho. Não tenho sabença, pois nunca estudei. Apenas eu sei o meu nome assinar. Meu pai, coitadinho, vive sem cobre, e o filho do pobre não pode estudar. Meu verso rasteiro, singelo e sem graça, não entra na praça, no rico salão.
meu verso só entra no campo e na roça, nas pobres paioça, da serra ao sertão. Esse texto chama O Poeta da Roça. É óbvio, né? Não necessariamente ele foi criado por um trabalhador da roça, mas expressa muito bem o linguajar que as pessoas usam no interior, né? Nos interiores. Como eu falei, um país tão grande, um país que ainda tem no seu território uma área enorme de pessoas que vivem da colheita, de pessoas que vivem na roça. Se você, não sei onde você mora, mas bem provavelmente o seu pai, o seu avô, ou um passado próximo a você, você tem pessoas da sua família que ou viveram ou vieram da roça, né? Assim como eu. E essas pessoas, elas têm uma vida muito peculiar, assim como tem também um linguajar muito peculiar. E o que o autor do texto tenta passar é justamente isso, né? Essa variedade linguística, essa diferenciação, tanto na escrita quanto na fala, dentro de um mesmo país, dentro de uma mesma língua. A nossa língua portuguesa é uma língua muito rica, muito ampla, muito variada. Mesmo antes de nós iniciarmos a nossa vida acadêmica, mesmo antes de nós iniciarmos, ainda enquanto crianças, a nossa vida na escola, a gente já conhece alguma coisa com relação a essa língua e a essa variação, toda essa variedade, né? Como eu falei, em maior ou menor escala. À medida que o tempo vai passando, a gente vai crescendo em estudo, a gente vai crescendo em conhecimento, ampliando o nosso horizonte estudantil, e a gente vai aumentando assim esse conhecimento. Mas mesmo antes de entrar na escola, a gente já conhece um pouco dessa variedade. Porém, quando a gente chega na escola, a gente aprende algo diferente, né? Porque até então a gente conhecia de uma forma simples, de uma forma sem muitas normas, sem muitas regras. Aquilo que você falava, mesmo que fosse errado, os seus pais, seus avós, as pessoas à sua volta provavelmente achavam bonito e por isso nem se importavam em te corrigir, porque está na fase, não é só uma criança, quando chega na escola vai aprender. E aí quando você chega na escola você se depara com a famosa norma culta, né? Que é a forma correta, ou a mais próxima do correto, de se falar e de se escrever. É óbvio que isso demora um tempo, isso não é para uma criança que está iniciando, mas isso é gradativo, isso é com o passar do tempo. Mas existe essa questão da norma culta, que muitas vezes tem um impacto muito grande de diferença na nossa vida, porque a gente se acostumou a falar de forma errada, porque a gente se acostumou a ouvir de forma errada, porque a gente se acostumou a escrever de forma errada. Na verdade, nesse capítulo, o que a gente precisa entender é que existe essa norma culta, mas que também existem outras formas, e que a norma culta não é a única, e nem as outras formas são erradas, né? Na verdade, existe essa diferenciação, e existe o tempo de você falar, e existe a forma, o local de você falar, que estão interligados. É óbvio que se você estiver numa situação muito informal, você precisa falar de uma forma mais informal, você precisa falar de uma forma mais coloquial, você precisa se postar mais, você precisa usar bem as palavras, conhecer, né, os recursos que você pode ter, conhecer bem a linguagem, o tipo de linguagem que você usa. E se você está num ambiente mais informal, você pode também usar um linguajar, um ambiente, uma forma mais descontraída, né, de você falar, de você se expressar, trazendo assim, tanto em uma situação quanto em outra, o entendimento, fazendo-se ser entendido tanto numa situação quanto em outra. Por exemplo, a questão do pronome oblíquo átono. Ninguém usa a regra do pronome oblíquo átono, que não se inicia a frase com esse tipo de pronome. Fala dessa maneira, né? A regra não se inicia uma frase com o pronome oblíquo átono. Ou seja, você teoricamente não deveria dizer me contaram, me disseram, te vi. Sempre seria o verbo primeiro e depois o pronome. Ou contaram-me, disseram-me, vi-te. Mas ninguém faz dessa forma. E nem por isso as pessoas deixam de ser entendidas, né? Nem por isso, pelo fato de não usarem a forma correta, a norma culta da palavra, as pessoas deixam de ser entendidas. Se você for escrever um texto para um jornal, para uma revista, é óbvio, você vai precisar saber disso, você vai precisar ter esse conhecimento e escrever dessa forma. Senão você perde crédito naquilo que você está escrevendo. Mas se você vai falar num ambiente informal, num ambiente, aliás, descontraído, num ambiente formal, num ambiente familiar, num ambiente de trabalho, que não seja algo relacionado a isso,
você vai certamente ser entendido, ninguém vai nem se dar conta de que existe uma falha ali, de que existe uma forma diferente da norma culta. Por isso que a norma culta existe, ela é culta, é uma norma, mas nem por isso ela é única e nem por isso as outras também deixam de ser corretas. Na minha primeira aula eu falei sobre as sociedades ágrafas, né? São as sociedades onde os ensinamentos, a cultura, a história, é tudo passado oralmente, né? De pai para filho e de geração para geração. Não existe a escrita, não existe a grafia. Isso faz com que certas coisas se percam. A gente não tem muita noção disso porque a nossa realidade é diferente. Tudo nosso é registrado no papel. É óbvio que existem dois caminhos, né? O caminho de você conseguir juntar o máximo de detalhes possíveis e ser influenciado por alguém que de repente escreva algo que não é a verdade. Mas não vamos nos prender nisso. Mas numa sociedade como a nossa, essa questão da escrita, essa questão da grafia, pode representar para você direitos, pode representar para você posição, pode representar para você a garantia de coisas. Por exemplo, você vai vender um bem. Se você não especificar num contrato bem corretamente tudo aquilo que está incluso, todas as cláusulas, todos os detalhes, se você não for o mais abrangente possível, isso pode representar para você uma perda de direitos. Isso pode representar para você, judicialmente, que os seus direitos sejam tolhidos. E não propositalmente, mas porque você não soube escrever, você não soube se garantir, você não se garantiu no que diz respeito aos seus direitos escrevendo. Para a questão judicial, tem que estar escrito. Por exemplo, se você é vendedor, se você não fizer um bom anúncio daquilo que você está vendendo, como que você vai se afirmar? Como que as pessoas vão crer naquilo que você está vendendo? Como que elas vão crer que o produto que você está vendendo é bom? Seja você um vendedor profissional ou um vendedor de alguma coisa que você está desapegando, de alguma coisa que você não tem mais uso dentro da sua casa, seja um móvel, uma roupa, um calçado, uma bicicleta. Então, para tudo isso, você precisa entender corretamente a linguagem, você precisa entender corretamente a ordem das palavras dentro de uma frase, todo um contexto. Você precisa conhecer, nem que seja um pouco, né, da norma culta, para você escrever de uma forma a se fazer entender e alcançar êxito naquilo para o qual você está escrevendo. Pensemos na seguinte situação: você é um sitiante e vende 50 cabeças de boi para um frigorífico da sua cidade. Cada cabeça vale R$200, sendo assim, o valor total da venda é R$10.000. O comprador propõe que o pagamento seja feito em 5 prestações de R$2.000. Você aceita a proposta, mas precisa certificar de que os pagamentos serão efetuados. Como você poderia registrar essa venda e a forma de pagamento a fim de garantir o recebimento de todo o dinheiro? Acreditar apenas na palavra do comprador? Mas como provar também que os bois foram entregues caso o comprador não pague a dívida? Por conta dessa dúvida e de tantas outras, podemos dizer que a escrita surgiu como uma forma de solução. Pondo por escrito o trato, ambos, você e o comprador, poderiam ter a garantia de que receberiam aquilo que lhes cabe. Ou seja, pondo tudo isso por escrito, num contrato bem especificado, seria a garantia de que os seus bois seriam entregues e de que todo o pagamento seria feito, mesmo sendo parcelado. Ou seja, se eram 5 parcelas, daqui a 5, 6 meses, quando ele pagasse a última, ou quando fosse o prazo de pagar a última, tendo tudo por escrito, tendo tudo anotado, né, devidamente, com o seu devido valor legal, você teria a garantia de que, se os bois foram entregues, você tem o direito de receber. Então, a escrita veio para isso. A escrita veio para facilitar. A escrita veio para assegurar direitos. A escrita veio para garantir a história, para garantir que nada se perca. Para isso serve a escrita. Com relação ao contrato da venda dos gados que eu tinha falado, você é o vendedor. Imagina esse tipo de contrato. Você, enquanto vendedor, faz esse tipo de contrato. Senhor comprador, estou vendendo os meus boizinhos com muita dor no coração. Mas fazer o quê? A vida é assim, né? Espero que o senhor cuide bem deles, trate-os com carinho e chame-os pelo nome. Ah, já ia me esquecendo. Tem a Joaninha, o Bartolomeu, a Cristeva e o Juquinha. Mas vamos aos negócios. Vou esperar seu pagamento naqueles dias que combinamos. Se precisar de mais uns dias, não tenha vergonha de me falar. Um abraço. Assinado, o vendedor. Imagina que você faz esse tipo de contrato. Será que esse tipo de contrato teria validade? Será que esse texto, num contrato, perante um juiz, que teria que julgar a causa
entre o comprador e você, vendedor, por ter tido algum problema de quebra de contrato, será que o juiz julgaria a favor de quem? Será que essa causa seria a seu favor, mesmo que você tivesse direito? Ou seja, existe uma forma adequada para cada situação de você se expressar, tanto na escrita quanto na fala. É claro que não é regra, né? É claro que na questão jurídica, por exemplo, o juiz ele tem essa sensibilidade, né, de saber quem é que está ali diante dele, enfim. Mas tanto o contexto quanto a própria variedade linguística, elas dependem de situação para situação, né? Você, hoje então, muito mais até, os professores, né, quem tem acesso a isso, a gente sempre vê, os comentários são os mesmos. As crianças hoje em dia escrevem muito mal. Por quê? Porque escrevem numa redação de prova, escrevem num trabalho, aquilo que escrevem nas redes sociais, né? E hoje se criou um dialeto paralelo nas redes sociais. Nas redes sociais hoje tem muitas palavras que não existem, elas são abreviadas, porque você geralmente digita com pressa, escreve ali rapidamente, você só quer se fazer entender, né? E as pessoas estão importando esse dialeto para o dia a dia, para situações onde não pode ser mudado, onde a escrita não pode ser mudada. Imagina as situações, né? Um bilhete para sua mãe, ou para sua esposa, ou para o seu esposo, só para dizer que você vai chegar mais tarde, que você se atrasou, que você, enfim, saiu mais tarde, foi jogar um futebol. Só o bilhete que você vai deixar em cima da mesa da sua casa para que alguém saiba, para que alguém que convive com você saiba que você vai se atrasar e não se preocupe. É diferente de uma redação para um concurso, por exemplo. É diferente de um texto que você digita no seu WhatsApp para um amigo. É diferente de um contrato. Ou seja, cada situação requer uma escrita de uma forma, né? Umas mais coloquial, outras mais informais, mas tanto a variedade linguística quanto o contexto vão influenciar na sua fala, assim como também na sua escrita. Para a gente poder abrir o nosso campo de linguagem, a grande sacada, a grande dica que eu tenho para dar para vocês é o seguinte: leiam muito, escrevam muito e se empenhem muito, porque a nossa língua portuguesa é riquíssima. A nossa língua portuguesa ela é praticamente infindável, porque existem variações e variações das variações. E se levantar alguém com um peso na sua palavra, né, dizendo que existe uma outra variação, aquilo ali vai ter a sua verdade, aquilo ali vai ter o seu peso. Então, a grande dica é, não só para a prova que se aproxima, mas como para toda a sua vida, para toda a sua carreira, seja em que área que você trabalhe, leia muito, escreva muito e se empenhe muito, para que você possa abrir cada vez mais, ampliar cada vez mais o seu leque no que diz respeito à língua portuguesa. Ó, um abraço para você, viu? A gente encerra nossa aula por aqui. Espero que tenha sido de grande proveito para você. Espero que você esteja gostando dos nossos vídeos, porque a prova se aproxima, que você consiga alcançar esse objetivo inicial, que é o que está mais próximo, mas que além desse você alcance muitos outros na sua vida com muito sucesso. Um grande abraço.